Aleluia. Às vezes eu gosto de comparar, irmãos, uma tradução com a outra. Eu acho interessante. Amém? Quem abriu em Romanos no capítulo 12, diga aleluia. Quem não abriu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai abrindo aí que eu vou esperar. É importante que você participe comigo. Amém? Posso ler? Capítulo 12, no verso 3. Mas vamos ler a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Vejam bem, nós temos o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, porque a palavra do Senhor ela nos mostra que nós não podemos espiritualizar o natural e nem naturalizar o que é espiritual. O que é espiritual é espiritual, e o que é natural, logicamente, é natural. Então, tem muitas pessoas que mistificam muito uma determinada situação. Por exemplo, uma pessoa, vou citar eu, por exemplo, eu não posso muito com gordura, óleo. Se eu ver o óleo, dá uma zangada no estômago, né? E aí, se eu comer muita coisa gordurosa, complica um pouco o fígado, né? E aí vai dar dor de cabeça. Então vejam bem, Deus pode curar essa dor de cabeça? Pode ou não pode? Pode. Mas se eu sei que se eu comer gordura, vai me dar dor de cabeça, o que eu tenho que fazer? Não comer gordura, certo? É como o nosso corpo precisa de água, né? Nosso corpo precisa de água, e se a gente ficar muito tempo sem tomar água, o que vai acontecer? Vai dar um rim e vai começar, né, a reclamar, não é assim? Porque o nosso corpo necessita de água. Isso é espiritual ou é natural? É natural, irmãos. Então você tem que beber a água natural para que o seu rim esteja funcionando bem e para que ele possa hidratar o seu corpo. É natural. Por que eu vou espiritualizar isso? Não, eu não vou beber água. Deus vai alimentar o meu rim de água. Irmão, o que Deus falou para o diabo quando o diabo foi lá tentar ele 3 vezes? Ele falou: não tentarás ao Deus está escrito, é mandamento. Então eu não posso espiritualizar aquilo que é natural. Por isso o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 12, ele fala: rogo-vos, irmãos, é como se ele tivesse: irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, pela compaixão de Deus, olha o tom que ele fala, irmãos. Aqui está escrito, mas se você for interpretar aquilo que Paulo falou aqui, ele estava nesse tom: rogo-vos pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então eu vou fazer algo que eu pensei, que eu analisei. E o que o apóstolo Paulo está pedindo nisso? Que você leia a palavra, que você busque conhecer a Deus, porque quando você lê a palavra, você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você confia nele e você espera nele. Culto racional. E o texto ainda continua dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso sentimento. Vocês estão lendo, irmãos? Cadê? Pela renovação do quê? Do vosso coração? Do vosso espírito? Pela renovação do vosso
entendimento. Pela renovação da vossa mente, você vai pensar, você vai ler a Bíblia. O que renova a mente, o que renova o seu entendimento é a palavra de Deus. Ela que é viva e é eficaz. A Bíblia nos ensina, ela própria nos mostra isso. Ela é viva e é eficaz. Então você precisa buscar esse conhecimento. E dentro dessa busca, desse conhecimento, o que eu quero compartilhar com você, irmão, e agora eu vou entrar nesse ponto, naquilo que eu queria realmente trazer hoje. Porque muitas pessoas falam de fé, e eu venho falando já e pregando já há alguns 2 ou 3 meses, eu venho falando sobre essa questão da pessoa deixar de falar muito e ter atitude concernente àquilo que ela diz. Quantas pessoas falam tanto, mas falam tanto, e você olha, não tem atitude nenhuma. É como aquela pessoa, e não estou criticando a doutrina, mas estou criticando a atitude da pessoa dentro da doutrina. Eu quero que vocês entendam bem isso, amém? Não estou criticando nenhuma igreja. Mas quantas pessoas não usam cortar o cabelo, usam o cabelo comprido, usa saia lá no tornozelo, por exemplo, mas você vai olhar, aquela pessoa não tem um testemunho condizente com aquilo que ela fala. Quem já percebeu isso? Todos nós. Então eu estou falando que você precisa fazer um culto racional, buscando entendimento na palavra, conhecer a palavra. E nós estamos nesses dias orando, jejuando, buscando numa campanha onde nós oramos 21 dias, nós pagamos um preço durante 21 dias, mas nós precisamos ter essa atitude de vir à igreja e exercitar aquilo que nós aprendemos aqui no culto, aquilo que nós oramos e declaramos aqui no culto. Eu já contei um testemunho uma vez e vou contar aqui novamente, de uma certa vez na igreja de Campinas, era a campanha de Daniel, e um senhor chegou, nós tínhamos terminado o culto já, e ele chegou passando mal, ele estava encurvado assim, de tão ruim que estava o estômago dele, queimação, sabe, a pessoa fica fraca, não fica quando está com o estômago queimando, aquele negócio, úlcera, gastrite, essas coisas. E ele andava assim encurvado, e eu fui orar com ele, eu falei, meu irmão, você tem fé que Deus pode curar você agora, nesse momento? E inclusive nesse mesmo dia estava fazendo muito calor, o sol estava daqueles de derreter. Dentro da igreja, na época não tinha ainda as portas de vidro lá, e dentro da igreja a gente suava, não tinha ar-condicionado, ventilador, e a gente suava de escorrer o suor no rosto, e eu pegava ali um pano desse e tirava o suor do rosto, e eu falei, irmãos, vou fazer uma pausa na palavra, nós vamos orar e Deus vai mandar chuva para a gente, quem crê nisso? E os irmãos, teve um irmão que ficou de pé na hora e falou, pastor, eu creio, então vamos orar. Tinha umas 15, 20 pessoas, era culto de meio-dia, e as pessoas levantaram, nós oramos, eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós, manda chuva, Pai. Quando nós terminamos de orar, a chuva caiu, foi algo maravilhoso. Então aquele senhor chegou exatamente quando nós estávamos já nesse momento, e ele falou, pastor, eu acredito porque hoje eu vi o sobrenatural de Deus acontecer aqui. Eu falei, então aperta o seu estômago. Nós oramos, eu falei, aperta o seu estômago. Quando ele apertou o estômago, ele sentiu como se ele estivesse bebendo uma água gelada. É bom quando você bebe assim, você sente aquela água descendo assim, gostoso, não é? Então ele sentiu como se tivesse aquela água gelada entrando aqui pelo esôfago dele, e ele sentiu aquele gelo, e ele levantou na hora, sentiu um vigor e ficou maravilhado, me abraçou, eu fiquei até constrangido, ele me abraçou muito e agradeceu. E nós oramos agradecendo a Deus, e ele foi embora. Quando foi no culto das 3 horas, uma senhora chegou, e ela trabalhava no salão lá perto, e hoje a pastora nossa levou ela no culto, e para ela orar, e até aqui assim, mais ou menos perto do joelho, como se fosse uma meia, estava tão vermelho e tão inchado de alguma alergia que foi acometida nela, que ela tinha dificuldade para andar, que ela sentia dor. E ela chegou e eu falei, olha, você tem fé, você acredita que Deus pode te curar agora? E ela falou, eu acredito, então ora para as suas pernas e passa a mão nelas. E eu não podia, né? Tinha que ser ela, amém? E eu falei isso para ela. Ela falou, pastor, eu estou tremendo.
Sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Ela saiu do jeito que ela entrou. Agora, eu fiquei muito mal. Eu falei, Senhor, mas a tua palavra fala, o Senhor vai confirmar aquilo que é pregado e tal. Mas só que aí Deus falou comigo que faltou no coração dela uma fé intensa, uma certeza, sabe, muito forte de que Ele poderia fazer naquele momento. E ela não acreditou. Então, existe a diferença entre a fé, eu acreditar em Deus, e o exercício da fé, aquilo que eu tenho certeza mesmo que Deus vai fazer. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, irmãos, olha só em Efésios no capítulo 2, leia comigo por favor. Efésios capítulo 2, o verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8. O texto, ele diz para nós o seguinte: porque pela graça sois salvos. A graça é Jesus, amém? Aleluia. Quem pode dizer, Senhor, obrigado pela graça do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Então ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? Mediante a fé. Então eu preciso ter fé. Eu tenho Jesus, eu tenho a presença de Jesus ao meu lado, mas eu preciso ter fé. É como aquela passagem, aquela que conta que o homem caminhava e tinha 2 pegadas, né? 4 passos, né? 2 pegadas. E ali, aquele rapaz, aquela pessoa se sentia muito bem, porque sentia que Deus estava com ele. Mas de repente ele só viu uma pegada, 2 passos, um atrás do outro. E ele falou, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Mais ou menos assim. E aí Deus fala para ele, meu filho, quando tinha as 2 pegadas, nós estávamos caminhando um ao lado do outro. Mas quando você viu apenas uma das pegadas, é porque eu estava te carregando no colo. Então existe a diferença entre você permitir e você ter fé que Deus existe, que Jesus existe, e permitir que Deus te carregue, que Deus te conduza no colo. Quem está entendendo isso, diga aleluia, diga glória a Deus. Não é suficiente ter fé, irmãos. A fé todos nós temos, mas muitas pessoas têm uma fé negativa. Fé fala de certeza, fé fala de acreditar, mas muitas pessoas acreditam só naquilo que é ruim, só nas palavras negativas. É muito mais fácil a pessoa fugir do que a pessoa enfrentar o problema. É muito mais fácil a pessoa desistir do casamento do que lutar para que o casamento seja resolvido, transformado. É muito mais fácil, né? Agora, quando você exercita a sua fé, quando você aceita aquilo que a palavra diz, porque o texto diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te deu a fé, você precisa usar aquilo que Deus te deu. É como Deus te deu a saúde, Davi. Você precisa usar a saúde que Deus te deu. Deus te fez grande, Deus te fez forte, Deus te fez inteligente. Você precisa usar essa inteligência. Eu digo sempre, Deus deu a mesma capacidade para todos, mas tem uns que usam mais e outros que usam menos. Sim ou não?